Como os irmãos sabem, todos sabem que são membros daqui, e aqueles que nos acompanham na internet, que ainda não são membros, mas serão membros daqui. Viu que eu estou profetizando, né? Esse segundo semestre nós vamos, em nome de Jesus, receber pessoas aqui. E você que tem assistido e você quer ser membro daqui, pastor, eu moro lá no Amapá, mas eu quero ser membro do Ministério Quero, como é que eu faço? A gente vai criar um meio para isso. Fique tranquilo que nós vamos criar um meio para você ser membro lá. Você é lá de outro estado e é membro aqui, vai ser membro aqui no Ministério Quero, né? Até a gente abrir uma igreja aí no seu estado, que aí você vai ser membro da igreja aí. Mas vamos arrumar um jeito de você ser membro aqui, estar conosco, mesmo que seja de forma através da internet. Bom, então eu tenho falado sobre a graça de Deus. E esse é o tema, irmãos, não tem outro tema. Porque a graça de Deus tem nome, se chama Jesus Cristo. E o tema, a nossa pregação, ele só tem um tema. Embora a gente coloque muitos subtemas, mas o tema é único, é Jesus. Porque Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é tudo que nós precisamos. Davi, ainda lá na lei, diz que a graça de Deus é suficiente para mim. Então nós não precisamos de nada além do que a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Ou seja, aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá, mesmo sem merecer. Normalmente as pessoas pensam, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não, Jesus já agradou ao Pai em tudo. E agora nós recebemos de Jesus a justiça que nos torna agradáveis também a Deus. Então hoje eu quero falar sobre essa diferença de se estar na nova aliança, se estar na graça, porque infelizmente em muitos lugares tem gente ainda que acha que a situação, né? Eu já pensei assim também, irmãos. Você olha um homem como Abraão na Bíblia, você fala assim, meu Deus, olha só, amigo de Deus. Puxa, já pensou? Até eu falei aqui, falei assim, puxa, Enoque, já pensou? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, que coisa maravilhosa. Davi, um amado, um homem segundo o coração de Deus, e quantas vezes a gente fala isso, fala assim, meu Deus, como o rei Davi, quero te louvar. A gente fica pensando, já pensou, meu Deus, se eu fosse um homem poderoso como Davi, Elias, o profeta que enfrentou lá os profetas de Baal, que fez lá o fogo descer, o fogo nuclear lá que consumiu água, pedra, tudo, queimou tudo. Como nós queríamos ser como esses homens. Mas eu quero te dizer nessa noite que nós estamos na frente deles. Estamos em situação melhor do que eles. O diabo faz de tudo para que a gente não saiba disso. Para que a gente continue olhando para o passado e fale assim, esses homens estavam assim com Deus. Olha, se eu tivesse a metade da intimidade que esses homens de Deus tinham, hoje, minha vida seria muito diferente. Eu quero te falar e te mostrar nessa noite, que você está numa situação melhor do que eles. Amém? Glória a Deus. E aí você não vai mais olhar para eles, não é tirando o mérito deles não, irmãos. É colocando mérito em Deus e de como Deus age na nossa vida hoje. Então vamos lá, o tema da nossa mensagem hoje é Deus com você, Deus em você. Aleluia. Deus com você, Deus em você. Bom, comece abrindo a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 39, versículo 1. Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39 fala da história de José. Amém? Gênesis 39, versículo 1, diz assim, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o,
E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Fala a verdade, quando você lê um texto desse, você não fica assim, puxa, José era um homem tremendo, Deus estava com José, meu Deus, se fosse assim na minha vida também, acho que a coisa ia ser diferente. Ah, meu Deus, como eu queria ter essa bênção que José tinha, de Deus estar com ele. Como eu queria isso, meu Deus. A Bíblia diz que porque José estava, ou Deus estava com José, ele era um homem próspero. Tudo o que ele fazia dava certo. José era um homem próspero, a tal ponto que mesmo sendo escravo, porque ele foi vendido como escravo e comprado como um escravo, e foi trabalhar na casa de Potifar, que era um egípcio, comandante do exército, mesmo sendo um escravo, Potifar conseguiu perceber na vida de José que tinha algo diferente nele. E a diferença que tinha é que Deus estava com ele. E tudo aquilo que ele fazia prosperava. Irmãos, como escravo, José provavelmente carregava água, carregava lenha, limpava o curral, tirava os animais para fora, botava os animais para dentro, alimentava animais, limpava. Era isso que José fazia. Mas mesmo fazendo coisas assim, o capitão foi capaz, lá o comandante foi capaz de ver, olha, esse camarada é próspero, Deus está com ele. E isso é tremendo. E quantas mensagens já foram pregadas nesse sentido, a gente fala assim, puxa, se Deus estivesse comigo, seria maravilhoso. Mas não para pelo exemplo de José. Como eu falei em Gênesis 5, 24, a gente tem a figura de Enoque ainda. Enoque foi um homem tão abençoado, olha só, Gênesis 5, 24, fala de Enoque, e diz assim, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, aleluia, porquanto Deus para si o tomou. Às vezes a gente pensa isso de algumas pessoas na igreja, né? A gente acha que andou tanto com Deus que não apareceu mais. Enoque andou com Deus que não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Ou seja, Deus estava com Enoque a tal ponto que Deus levou ele. Deus levou ele. Andar com Deus a tal ponto, de tal maneira, que Deus falou assim, Enoque, você está bom demais para esse mundo aí, eu vou te levar para mim. E levou ele. Não diz que Enoque morreu não, irmãos. Diz que Enoque foi levado. Porque assim, morreu. Não morreu não. Deus o levou. Como é que Deus o levou? Eu não sei. A Bíblia diz que ele levou. É um mistério. Deus levou. Mas não acaba por aí não, irmãos. Tem também o crente Abraão. Tiago 2, 23. Essa mensagem hoje é muito objetiva. Mas eu creio que é tremenda, porque é de Deus. Tiago 2, 23 diz assim, cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Todo mundo vai querer. Eu quero ser amigo de Deus, meu Deus, é isso que eu quero. Abraão prosperou. A Bíblia diz que Abraão se tornou tão rico, tão rico, tão rico. A Bíblia fala, tornou muito rico, porque ele era amigo de Deus. E aí, aqueles que querem virar judeus, porque acham que o judeu é rico, fala assim, olha assim, Abraão, a gente tem que olhar para Salomão. Salomão era um homem sábio. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico de todo mundo. Até hoje não tem homem mais rico. Irmãos, eu quero dizer que todos esses pensamentos estão errados, equivocados.
Esses homens foram abençoados, esses homens andaram com Deus, foi tudo, serve como testemunho para nós, tudo maravilhoso, mas eu quero te dizer que nós temos algo maior e superior. O nosso problema, muitas vezes, é que nós não acreditamos. Olha só, lá em Números capítulo 14, versículo 42. O fato de Deus andar agora com o povo, de Israel, olha só, em Números 14, 42 diz: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Então, se o Senhor não estivesse no meio do povo, se o Senhor não estivesse com o povo era ferido, o povo perdia, o povo era destruído. Então, Deus estar no meio do povo fazia com que o povo vencesse também. E a gente olha para essas histórias, a gente sente água na boca, a gente fica com inveja, ele fala: puxa, se fosse assim na nossa vida. Mas eu quero te mostrar hoje que há uma diferença muito grande de Deus estar com você e de Deus estar em você. E é exatamente isso que a Bíblia diz para nós hoje. Todos esses homens estavam com Deus. Mas nós temos hoje um grande privilégio de Deus estar em nós. João capítulo 14, versículo 9. Mesmo os discípulos, irmãos, vejam os discípulos. João 14, 9 diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco. Jesus estava com os discípulos. E não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Jesus estava com os discípulos. Jesus estava com os discípulos. E a gente pensa: meu Deus, se eu fosse um dos discípulos de Jesus ali, que coisa maravilhosa. Mas tem algo maior, algo melhor. No mesmo capítulo 14, agora o versículo 17, Jesus diz o seguinte: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Deus com você, Deus em você. Todos aqueles homens na Bíblia, irmãos, eles tiveram Deus com eles. Mas nós hoje, nós temos Deus em nós. Jesus disse isso. Será que isso é menos do que aqueles homens tiveram? Será que isso é pior do que o que eles tiveram? Será que nós temos que olhar para eles mesmo com inveja? Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que todos esses homens olharam esses dias e ansiaram ver esses dias, ou seja, eles receberam a promessa. Lá em Hebreus 11, quando fala que todos eles receberam a promessa e não alcançaram a promessa, o texto parece até meio confuso, porque num lugar ele diz: eles alcançaram a promessa, no outro lugar diz: eles não alcançaram a promessa. É porque está falando de duas promessas diferentes. Eles alcançaram as promessas temporais ali que Deus tinha falado para eles. Eles viram, Abraão viu nascer Isaac, Abraão viu ali a sua família ser formada, outros homens ali viram as coisas acontecerem, mas tinha uma promessa maior. Qual era a promessa? Era o dia de Cristo Jesus, era o dia do derramar do Espírito Santo. Todos eles ansiaram por ver esse dia, mas não viram. Então, os dias que nós vivemos, o dia do ministério do Espírito Santo, o dia do derramar do Espírito Santo, os profetas, os reis, os sacerdotes, os homens do passado, todos queriam ver esses dias, irmãos. De Deus não apenas conosco, mas de Deus em nós. Porque no passado, o Espírito Santo não habitava em ninguém. Ele vinha sobre o profeta, ungia o profeta profetizava e ele ia embora. Ele vinha sobre o rei, ungia o rei, depois ia embora. Ele ungia o sacerdote, depois ia embora. Mas agora não. Jesus disse: olha, Ele está convosco, mas Ele vai habitar em vocês. Em vocês. Isso é demais.
Isso é demais. Sabe qual é o problema disso, irmãos? O problema disso é a gente acreditar. Porque a gente ainda é guiado pelas circunstâncias. Continuando aqui em João 14, agora o versículo 18, olha só. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, tudo o que Abraão queria, tudo o que Moisés queria, tudo o que Isaías queria, tudo o que Jeremias queria, você vai falar assim, mas esses homens viram Deus, eles viram alguma manifestação de Deus, mas eles não tiveram essa manifestação de Jesus que nós temos hoje. E Jesus falou, olha, eu vou fazer morada em você e eu vou me manifestar. Agora eu queria que você pensasse o que isso significa. O que significa Jesus se manifestar a mim, se mostrar para mim? O que significa isso? O que isso causa na minha vida? O que isso transforma na minha vida, irmãos? Isso é tudo o que nós precisamos. Sabe por que hoje as pessoas, em muitos lugares, perderam a visão do Evangelho? Sabe por que muita gente perdeu a visão do Evangelho? Porque não conseguem contemplar Jesus. Eu me lembro do cântico antigo que nós cantávamos, que é tirado lá de Apocalipse, que diz: a vitória é daquele que o contemplar. A vitória é daquele que contemplar. Irmãos, nós somos chamados para contemplar Jesus. Quando nós contemplamos Jesus, as coisas mudam. Mas as pessoas têm perdido a visão de Jesus. Nós temos ficado tão impressionados com esse mundo, tão impressionados com as coisas que nós precisamos, com tantas coisas, que nós perdemos a visão de Jesus. Jesus está dizendo, eu vou me manifestar a você. E a gente está pensando, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a água, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que cuidar do meu cabelo. Jesus fala, eu quero me manifestar a você. Eu estou com esses problemas no meu casamento, eu estou com esses problemas lá no meu trabalho, Jesus, eu quero me manifestar a você. E a gente não entende que o fato de Jesus se manifestar a nós, irmãos, é a solução de todos os nossos problemas. E a gente continua correndo igual barata tonta de um lado para o outro, tentando resolver aqui, tentando resolver ali. E quando a Bíblia diz que a vitória é daquele que contempla o Senhor. Ele diz, eu estou convosco, mas eu vou habitar em vocês, porque vocês me amam. Olha o versículo 22, diz assim, disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Faremos nele morada. Quantos profetas desejaram isso? Quantos homens e mulheres de Deus desejaram isso? A Bíblia fala em Hebreus que eles quiseram essa promessa, eles viram de longe, mas não experimentaram. Viram de longe. Eu quero dizer para você, a nova aliança tornou caduca a antiga. Se tem uma nova aliança, se tem um novo testamento, ele invalida o antigo. Anula o antigo para entrar no novo. Esse novo testamento, essa nova aliança, esse novo pacto, ele tem promessas muito maiores e superiores ao antigo. Nós não estamos perdendo nada, irmãos.
Nós recebemos tudo através de Jesus Cristo. Sabe o que está incluído nessa aliança? Todas as bênçãos da antiga, e mais as bênçãos que foram adicionadas na nova. Aleluia. Todas as bênçãos da antiga. Deuteronômio 28. Quando diz lá, olha, se andares nos meus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Essas bênçãos estão contidas. Mas as maldições também de Deuteronômio 28 não estão. Só as bênçãos. Nessa nova aliança, a maldição foi retirada. Só tem bênção nessa nova aliança. Aleluia. Tem gente que não gosta de ouvir isso. E eu estava aqui pensando aqui antes de pregar, e eu senti que o Espírito Santo falou comigo. Porque às vezes eu falo assim, não, eu sei que tem gente que não gosta de ouvir falar em prosperidade, Deus falou comigo, não fale mais isso. Porque não existe gente que não gosta de prosperidade. Não existe. Eu nunca vi, pelo menos nos meus 20 e tantos anos de ministério, nunca ninguém chegou para mim e falou assim, pastor, ora por mim, eu não aguento mais, pastor, é tanta bênção na minha vida, ora para Deus parar. Ora para Deus tirar, porque é tanta coisa, sabe? E eu já não aguento mais, é tanta coisa boa acontecendo na minha vida que fala para Deus dar um tempinho que está demais. Eu nunca vi ninguém chegar para pedir isso. Então essa história de que não, tem gente que esse negócio de prosperidade, cuidado. Irmãos, Deus falou comigo, não tem ninguém assim. Qualquer pessoa, se a coisa começar a dar muito certo na vida dele, e ele começar a receber, ele não vai ficar triste de jeito nenhum, ele vai ficar feliz, gente. Imagina você hoje, você chega amanhã, teu patrão fala assim, vou te dar um aumento, tá? Você, pastor, por que foi orar por mim? Poxa, meu patrão me deu um aumento, olha só, o pastor ficou orando lá na igreja, me deram um aumento. Se você chegar amanhã, você recebe uma carta no correio. Olha, um tio seu que você não conhece, lá de Minas, lá do interior, lá, ele tinha uma fazenda lá com 10 mil cabeças de gado, deixou para você. Pastor, falei para o senhor não orar por mim, pastor. Olha só, agora tem um monte de vaca, o que eu vou fazer com um monte de vaca, gente? 10 mil vacas, o que eu vou fazer? Recebe aí. Irmãos, ninguém faz isso, ninguém recusa. Ninguém recusa. Isso é bobagem. Sabe, esse pessoal que fica falando aí, esses pregadores só ficam pregando bênção. Lógico, porque em Jesus só tem bênção. Em Jesus só tem bênção. Eu não estou falando para quem não recebe Jesus, irmãos. Eu estou falando para pessoas que receberam a Jesus e para futuras pessoas que receberão a Jesus. Então, aqueles que não receberam Jesus ainda precisam saber que em Jesus tem bênção. Aí vem aqueles... Mas tem compromisso também, aleluia. Tem compromisso. Irmãos, nós nos comprometemos com aquilo que nos abençoa. Não é verdade? Nós nos comprometemos com aquilo que nos abençoa. No Antigo Testamento era assim: você obedecia, a bênção vinha. No Novo Testamento é assim: Jesus obedeceu, a bênção vem. Mas, lá em Tito diz, olha, a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Quando você vê a bondade de Deus, você se arrepende daquilo que você está fazendo errado. É o contrário, você vê a bondade primeiro e depois se arrepende. Ou seja, você vê a bondade primeiro e aí se compromete. Você vê a bondade primeiro e se compromete. Não é o contrário. Não é você se comprometer e depois, agora que você se comprometeu, eu vou te abençoar. Não é assim. A gente vê isso. Eu posso mostrar 200 textos na Bíblia com isso. Então, veja bem. Se as coisas funcionam assim, as pessoas precisam saber que Deus está abençoando. Livremente. Gratuitamente. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está transformando, Deus está mudando, Deus está fazendo tudo.
Só que não é informado isso. O que se prega? Olha só, muito cuidado, porque Deus, olhos de Deus são como chama de fogo, estão sobre toda a terra, e você, se não andar direito, olha, eu vi um caixão. Para de ver caixão. É funcionário de funerária, alguma coisa? Só vê caixão, gente. Pela com isso. Irmãos, há uma coisa que é bênção na vida dos seres humanos: a ignorância a respeito do dia da sua morte. Isso é uma bênção. Já pensou? Eu me lembro de um seriado, eu não lembro se era Jornada das Estrelas, um desses seriados antigos, e naquelas viagens espaciais que eles faziam lá nos planetas lá, num dos planetas que eles chegavam, tinha um povo que tinha uma maldição naquele povo. A maldição era que eles nasciam sabendo o dia que iam morrer. Já viu esse episódio? Não sei se alguém viu esse episódio. Nascia sabendo o dia que ia morrer. Já pensou que coisa terrível? Você fala assim, gente, mas no dia tal eu vou morrer. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Deus não dá isso para ninguém, não. Porque isso é um peso muito grande. Então, a gente nasce sabendo que nasceu, não sabe quanto tempo vai durar, se vai durar 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40, 70, 100, a gente não sabe, e a gente vai vivendo, e o dia que Deus chamar, a gente chamou. Não é verdade? Isso é uma bênção. Ignorar o dia da morte. Eu não sei, não quero saber. E não quero que me avisem. Porque eu quero saber da vida que Deus me deu para viver. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber da morte. A morte vai chegar, e quando ela chegar, a Bíblia ainda diz que eu não vou ver a morte. Porque eu vou direto para o Senhor. Então, por que a gente fica tão preocupado com esse negócio de morte? A televisão só mostra, morreu não sei quantos, morreu não sei quantos, morreu não sei quantos. E a gente fica, já morreu não sei quanta gente, já morreu não sei o que lá, já morreu e morreu. Para com isso. Vamos viver o que a gente tem para viver, porque a gente não sabe quanto tempo tem para viver nesse mundo. E vamos deixar a morte, isso é coisa de Deus. A hora que Deus quiser levar a gente, Ele leva, e ponto final. Não se preocupa também não pode me levar agora porque eu tenho tanta coisa. Depois que morrer não vai ter mais nada. Depois que morrer, o 011, o 041 não te acha mais, certo? Ele vai ficar ligando lá e vai ficar ligando, mas não vai te achar mais. E deve ser esses que ficam ligando para a gente. Você conhece fulano e tal? Conheço não, moço. Esse aí já deve ter morrido, você está ligando para mim perguntando, eu não sei. Então, olha só, Jesus promete que Ele viria, Ele e o Pai faria morada em nós. Aleluia! Há uma grande diferença de Deus estar conosco e de Deus estar em nós. Aleluia! Nós deveríamos falar mais isso. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em mim. Isso não é arrogância não, irmãos, isso é fato. Jesus disse, todos aqueles que nasceram de novo, o Espírito de Deus vem e faz morada, habita em você. Ele se torna um com o seu Espírito para nunca mais se separar. É isso que a Bíblia diz. Aleluia, aleluia. Isso é que é salvação eterna, irmãos. Aleluia, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, se aqueles homens que andaram com Deus, eles prosperaram, eles venceram os gigantes, eles fizeram tantas coisas, só porque Deus estava com eles, o que nós não podemos fazer com Deus em nós? Então, esse problema que você enfrenta não é nada, Deus está em você. Então, essa dificuldade que você está tendo não é nada, Deus está em você. Você pode vencer qualquer coisa. Se Davi pôde vencer um gigante, porque Deus estava com ele, eu posso vencer um exército de gigantes, porque Deus está em mim. Aleluia, aleluia. Mas Satanás não quer que você saiba disso. Satanás quer que você pense que você é muito fraco. Olha só, tudo você chora, você não aguenta nada. Eu quero que você diga isso ao diabo hoje. Diabo, você tem razão. Eu sou muito fraco. Eu não aguento nada. Porque a Bíblia diz isso também, que a carne é fraca. A gente fica chateado,
magoado, aí não quer saber mais de nada, não fala comigo não. A gente fica assim mesmo. Mas a Bíblia diz também que o Espírito está pronto. Aleluia. E nós vencemos não é na carne, nós vencemos no Espírito. Paulo diz que ainda que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se corrompa, ele está falando do nosso corpo, nós temos uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Irmãos, ainda que o nosso homem exterior, a nossa carne se corrompa, ainda que a gente seja acometido de lepra e perca os dedos, ainda que a gente seja acometido de algum tipo de diabetes e corte os nossos artelhos, corte o nosso pé, ainda que a gente perca parte do nosso corpo, irmãos, o nosso espírito está pronto, está feito, está perfeito diante de Deus. Não importa, nós não vamos perder. É isso que Paulo está dizendo. Ainda que tudo desmorone ao nosso lado, o nosso espírito está pronto. Aleluia, e nós vamos reinar com Jesus Cristo. Está dito isso, está feito, isso não muda. Então não pense você que o seu problema, a sua dificuldade, a sua enfermidade, a sua falta de dinheiro, os credores te ligando todo dia, não pense você que isso vai te derrotar, não vai. Você é mais forte do que tudo isso. Você só não sabe. Você só cede à pressão do inimigo e pensa, é verdade. Eu estou tão triste hoje, tão triste, e eu posso estar triste, mas o meu espírito está pronto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é a realidade do Evangelho. Deus está em nós. Deus está em nós. O Espírito Santo todos os dias tem que nos convencer da justiça. Eu estou em você. Sabe, eu quero te falar sobre, para a gente encerrar, a voz do Espírito dentro de nós. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus como os discípulos ouviram no Monte da Transfiguração. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Seria maravilhoso, né? Já pensou ouvir a voz de Deus assim? Você não vai ouvir. Porque você não precisa ouvir assim. Porque agora Ele não fala de fora. Ele fala de dentro. Aleluia. Ele fala de dentro. E Ele fala lá dentro, às vezes, com uma vozinha muito suave. A voz do Espírito dentro de nós. Só que às vezes nós estamos com tanto barulho na nossa alma, na nossa mente, que nós não conseguimos ouvir essa voz. Nós estamos tão atribulados que a gente não consegue parar e ouvir. Sabe o que você tem que fazer? Pare para ouvir o Espírito. Sabe como o Espírito fala comigo às vezes? Eu saio para caminhar, eu coloco um louvor no meu ouvido, um louvor a Deus. Nessas músicas de pé, não. Né? É um louvor a Deus. Coloco um louvor a Deus no ouvido. E vou meditando na letra daquele louvor, que geralmente é alguma parte da palavra de Deus. E de repente as inspirações de Deus começam a vir no meu coração. O Espírito Santo começa a falar dentro de mim. É assim, irmãos, que a maioria das mensagens surgem. A maioria das coisas que nós fazemos aqui na igreja surge assim. Deus falando lá dentro. Eu estou andando, estou caminhando, estou ali meditando na palavra de Deus, eu vou para um lugar, fico lá sozinho, falo com Deus, oro, e aí ouço dentro de mim o Senhor falando, faz isso, vai por aqui, fale isso. Sabe, mas eu sei que para isso acontecer, a gente precisa se aquietar. Muitas vezes nós estamos muito agitados. E você precisa de silêncio, de calma, para ouvir a voz de Deus.
E aí Deus vai te dar a direção direitinho. Você vai começar a ver as coisas acontecendo na sua vida. Você não ouviu a voz de Deus como um trovão, não. Mas você ouviu como um silcio suave, como Elias na caverna, um vento suave. Dentro de você, Deus te dando a direção. Aleluia. Isso é poderoso, irmãos. Tem gente que corre atrás de profecia quando o Espírito Santo está querendo falar dentro dele. Está falando, eu estou com você aqui. Eu estou dentro de você, estou falando com você. Você não precisa de ninguém para te falar, não. Eu estou falando com você agora. Mas você está tão atribulado que você não consegue ouvir. Aprenda a ouvir a voz do Espírito, porque agora Ele habita em você. Aleluia.